Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre sequências e recursividade. Bom, o que é uma sequência numérica? Na verdade eu vou falar mais de sequências numéricas. É uma fila ordenada de números. A gente pode representar sequências em matemática, normalmente a gente usa a letra A para identificar os termos dela, e a gente usa um índice, geralmente para conseguir falar sobre, para conseguir identificar a posição de cada termo. Então vocês estão vendo aqui que tem A1, A2, A3, A4, de acordo com a posição então de cada termo, Então é assim que a gente representa normalmente uma sequência. Elas podem ser finitas, como é o caso da primeira, ou infinitas, como é o caso da segunda, e a gente bota uns pontinhos ali para indicar que ela continua infinitamente. Alguns exemplos de sequência, nem sempre as sequências têm aí um padrão, seguem um padrão numérico, mas é interessante quando elas seguem. Então, por exemplo, se a gente for ver na primeira ali, a gente vai sempre multiplicando por 2 para ter o próximo termo. Então 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 e assim por diante. A segunda ali a gente começa do 4 e vai somando 3, para obter sempre o próximo termo. A terceira ali é os ímpares, então a gente começa do 1 e vai de 2 em 2, 1, 3, 5, 7, 9. E a quarta ali, é bem interessante, se a gente for ver a lógica dela, então ela começa com 1, depois 5 e depois é o 6, que na verdade é a soma dos dois anteriores, 1 mais 5, 6, o 11 ali, que é 6 mais 5, é os dois anteriores, o 17, que é 11 mais 6, o 28, que é 17 mais 11, e assim a gente poderia continuar. Especificamente sobre essa última sequência ali, a quarta sequência, reparem que a ideia dela tem a ver com termos anteriores. As primeiras têm uma regra fixa, então a primeira lá é multiplicar por 2. Então, seja lá qual termo eu tiver, eu sei que é só multiplicar por 2 que eu obtenho o próximo termo. A segunda, seja lá onde eu estiver, nessa sequência, que é infinita, eu sei que é só eu somar 3 e eu vou obter o próximo termo. A mesma coisa a terceira, só eu somar 2 ali, Mas para a quarta sequência eu preciso saber os dois anteriores para obter o próximo termo, Então isso a gente chama de recursividade. Então a quarta sequência é uma sequência recursiva porque para obter o próximo termo eu preciso saber algo dos anteriores. Às vezes é só do anterior mesmo, mas em geral dos anteriores, E um problema muito conhecido, muito famoso de sequência recursiva, ele é do século XIII ainda, que é o problema da sequência de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático que contribuiu muito principalmente para a introdução do sistema de numeração decimal no Ocidente, E ele traz num dos livros dele, um dos principais livros dele, esse problema, que é o problema dos coelhos, Então ele tem um problema seguinte: imagina que tem um casal de coelhos e os coelhos se reproduzem, eles chegam na vida adulta após 2 meses e levam 1 mês de gestação, então eles vão ter um primeiro filhotes, casal de filhotes, eles têm exatamente casais de filhotes, no terceiro mês, e depois os que nascem seguem a mesma regra, Se a gente seguir, se a gente for modelar esse problema, tem uma ilustração aqui, se a gente seguir essa ilustração, seguir fazendo, a gente vai ter a seguinte sequência, o A1, o primeiro termo, vai ser um casal, no segundo mês eles estão recém chegando à vida adulta, um ainda, aí no terceiro mês então a gente vai ter filhote, então a gente vai ter 2 casais de coelhos. E assim por diante. Se a gente for seguir fazendo esse desenho aqui, a gente vai ver que vai seguir essa sequência aqui. O terceiro termo vai ser 2, o quarto termo 3, o quinto termo 5 e assim por diante. A gente também poderia pensar, se a gente quiser começar do zero, a gente poderia colocar um termo a zero aí, então, claro, no início não tem nenhum coelho. Bom, zero. A gente pode pensar assim também, O interessante é que se a gente for olhar como que se desenvolve essa sequência, ela tem um padrão, ela tem, na verdade, até uma fórmula que a gente poderia pensar. Olha só, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. A partir do terceiro termo,
a gente pode ter uma regra que é a soma dos dois anteriores. Então, olha só, o terceiro termo aqui é 1, que é 0 mais 1. O quarto termo ali é 2, né, que é 1 mais 1. Depois a gente tem o 3, que é 2 mais 1. Né? Depois 5, que é 3 mais 2. Né? Sempre a soma dos dois anteriores para obter os próximos. Né? Então, essa, na verdade, é a regra, né, que a gente pode escrever da seguinte maneira. A gente pode simplificar, né? Ao invés de fazer um desenho ou colocar termo por termo e ter que ir sempre somando e tal, né? A gente pode simplificar isso e escrever o seguinte: o A0 é 0, A1 é 1, ou seja, a gente define os dois primeiros termos, e a partir do terceiro, né, então a gente usa a seguinte fórmula: o AN é igual ao AN menos 1, que é o anterior, né, ele está na posição N menos 1. Se eu quiser saber a posição N com N maior ou igual a partir do terceiro termo, né, então seria o A2 aqui, porque o A0, A1, A2, o terceiro termo, vai ser AN menos 1, o anterior, mais AN menos 2, que é o anterior do anterior, né? Esse N menos 2 quer dizer que está duas posições atrás aí. E N menos 1 quer dizer que está uma posição atrás. Então a gente pode simplificar isso dizendo isso. Olha, a sequência de Fibonacci, para saber um termo qualquer, né, a gente vai usar a seguinte regra: A0 igual a 0, A1 igual a 1, e AN, né, a partir do terceiro termo, que é o A2, vai ser AN menos 1 mais AN menos 2. Então esse é um exemplo bem interessante, histórico, né, clássico da matemática, sobre sequências com recorrência. Né? Era isso, até a próxima.